O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 1-3. Você já sentiu como se algo estivesse prestes a mudar em sua vida? Talvez uma sensação inquietante de que as coisas não podem continuar como estão, um pressentimento de que algo maior está por vir. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas um capricho da sua mente, mas sim um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção para algo muito maior? Agora, imagine o que pode acontecer se você ignorar esse chamado. E se essa for a última chance de mudar o rumo da sua vida? Pode parecer assustador, mas e se continuar no mesmo caminho significar perder uma oportunidade única de cumprir o propósito que Deus tem reservado para você? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dessas situações críticas em que Deus nos sinaliza que é hora de uma grande mudança. Vamos explorar juntos como esses momentos não são meros acasos, mas sim convites divinos para uma transformação profunda e necessária. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser escolhido para algo maior e como identificar os sinais que podem mudar o curso da sua vida para sempre. Mas antes de prosseguirmos, eu quero que você se pergunte: você está pronto para o que Deus pode estar tentando te dizer? Você está preparado para ouvir e responder ao chamado que pode transformar completamente a sua vida? Ignorar esses sinais pode parecer uma escolha mais fácil, mas a verdadeira questão é: você está disposto a viver uma vida que não esteja alinhada com o propósito que foi designado para você? Este vídeo não é apenas mais uma reflexão espiritual. Ele é um guia para te ajudar a identificar esses momentos decisivos e a tomar as rédeas do destino que Deus preparou para você. Se você sente que está em um ponto de estagnação ou que algo está prestes a mudar, este vídeo é para você. Você não pode se dar ao luxo de ignorar o que vamos discutir aqui, porque essa pode ser a chave para a vida plena e significativa que você sempre buscou. Pronto para seguir em frente e descobrir o que Deus tem reservado para você? Você já se perguntou como Deus pode estar tentando se comunicar com você? Muitas vezes, Ele não utiliza uma voz audível ou um sinal claro e evidente. Ao invés disso, Ele trabalha através de sinais sutis que, se estivermos atentos, podem nos guiar diretamente para o nosso verdadeiro propósito. Esses sinais podem surgir de diversas formas: uma sensação constante de insatisfação com a sua situação atual, sonhos recorrentes que indicam um caminho diferente, ou até mesmo encontros inesperados com pessoas que parecem entrar em sua vida por um motivo específico. Mas como podemos ter certeza de que esses sinais são realmente um chamado divino? A chave é prestar atenção àquilo que toca profundamente o seu espírito. Aquele sentimento persistente de inquietação, a impressão de que algo essencial está faltando, pode ser um dos principais indícios de que Deus está tentando se comunicar com você. É como se Ele estivesse plantando pequenas sementes de mudança em sua vida, esperando que você as reconheça e cultive com atenção e discernimento. Outro sinal significativo é quando oportunidades inesperadas começam a surgir em sua vida. Às vezes, eventos que parecem aleatórios se alinham de maneira tão perfeita que é impossível ignorar a presença divina por trás deles. Pode ser uma oferta de emprego que aparece no momento exato em que você sente a necessidade de mudança, ou uma pessoa que cruza seu caminho e compartilha exatamente o conselho que você precisava ouvir. Esses momentos de sincronicidade frequentemente indicam que você está sendo preparado para algo maior. Além disso, um repentino sentimento de clareza sobre o que precisa ser feito pode ser um forte sinal de que você está sendo chamado para algo além. Essa clareza, muitas vezes, vem acompanhada de uma coragem inesperada, uma vontade de deixar para trás o que já não serve mais e seguir em frente com confiança naquilo que Deus tem reservado para você. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que estão sendo direcionadas para algo que transcende o ordinário. Elas começam a ver suas vidas sob uma nova perspectiva
entendendo que há algo mais profundo e significativo à espera, caso estejam dispostas a seguir o chamado. Esse é o momento em que a decisão de atender ao chamado divino começa a se cristalizar, levando-nos a explorar o que realmente significa embarcar nessa jornada espiritual. Quando Deus decide nos chamar, Ele não faz isso de forma ruidosa ou impositiva. O chamado divino muitas vezes se manifesta como um sussurro suave na alma, uma sensação íntima e persistente que algo precisa mudar, que você está destinado a algo maior. Esse chamado pode surgir em momentos de crise, em períodos de perda, ou simplesmente quando você sente que a vida, do jeito que está, não faz mais sentido. É um convite para uma transformação profunda que vai além das circunstâncias externas e toca o âmago do seu ser. Esse chamado divino é, na verdade, um convite para uma evolução espiritual. Ele nos desafia a deixar para trás as velhas batalhas, os medos que nos paralisam e as limitações que nos impedem de avançar. Quando você começa a sentir que a sua vida precisa de um novo propósito, que as coisas que antes traziam satisfação já não preenchem mais o vazio, é um sinal de que Deus está te chamando para uma nova fase, um novo caminho. Mas por que esse chamado acontece? Porque Deus tem um plano específico para cada um de nós. E esse plano envolve não apenas mudanças externas, mas uma profunda reconfiguração interna. Ele quer que você abandone aquilo que já não serve mais, hábitos, comportamentos, relacionamentos que te prendem ao passado, e abrace o futuro que Ele cuidadosamente desenhou para você. Esse processo de ouvir e atender ao chamado divino pode ser muitas vezes desconcertante. Afinal, somos confrontados com a necessidade de deixar a zona de conforto e entrar em territórios desconhecidos. Mas é justamente nesse espaço de incerteza que a fé é fortalecida. O chamado de Deus é um impulso que nos move para além dos limites que nós mesmos criamos, nos empurrando para fora da estagnação e nos levando a um lugar onde nossa verdadeira essência pode florescer. Enquanto você começa a reconhecer e a entender esse chamado, uma verdade inevitável emerge. Atender a esse chamado é fundamental para que você possa viver a vida em sua plenitude, alinhada com o propósito divino. E é neste ponto que começamos a tomar as decisões que definirão o nosso caminho espiritual. Decisões que, uma vez tomadas, abrirão portas para novas oportunidades, permitindo que você viva de acordo com o plano que Deus tem para você. Chegar ao momento de decisão após perceber o chamado divino pode ser um dos pontos mais críticos da sua jornada espiritual. É o instante em que você se encontra diante de um dilema: continuar vivendo da mesma forma, preso aos velhos padrões e limitações, ou abraçar a transformação que Deus está te oferecendo. Esse é o ponto em que muitos começam a sentir o peso da responsabilidade, uma mistura de medo e excitação pelo que está por vir. Quando você reconhece que está destinado a algo maior, algo que vai além do que você poderia imaginar, o medo do desconhecido pode surgir com força. Afinal, deixar para trás aquilo que é familiar, mesmo que não seja satisfatório, é uma tarefa difícil. Porém, é justamente nesse momento que Deus te chama para confiar nele de maneira mais profunda. A decisão de seguir esse chamado envolve um salto de fé, uma entrega total ao propósito divino que te foi revelado. É natural sentir uma certa resistência interna, um desejo de se agarrar ao que é seguro. Mas é importante lembrar que os maiores crescimentos espirituais ocorrem quando nos dispomos a sair da nossa zona de conforto. Deus nunca te chama para uma jornada sem te dar as ferramentas necessárias para trilhar esse caminho. Portanto, essa decisão de seguir em frente, de deixar para trás as lutas antigas e as limitações autoimpostas, é uma demonstração de fé e confiança no plano que Ele tem para você. Nesse ponto da jornada, é crucial estar consciente de que a escolha que você fizer agora pode determinar o curso da sua vida. O que você escolhe hoje pode te levar para um futuro repleto de realizações e propósito, ou te manter preso em uma realidade que já não corresponde ao que Deus planejou para você. Esse é o momento de deixar as dúvidas de lado
e confiar que o chamado que você sentiu é real, é divino e está te direcionando para algo muito maior do que você pode compreender agora. Ao tomar essa decisão, você começa a perceber que não está apenas mudando de direção, mas dando início a uma nova fase da sua existência, uma fase onde a sua vida passa a ser guiada por um propósito maior. E é essa consciência que te impulsiona a avançar, a deixar para trás o que não serve mais e a seguir o caminho que Deus preparou para você com determinação e coragem. Ao decidir seguir o chamado divino, você inevitavelmente se depara com desafios que testam sua fé e determinação. Esses obstáculos são parte integral da jornada espiritual e como você os enfrenta pode definir o quão longe você irá no caminho que Deus traçou para você. O primeiro grande desafio que muitos enfrentam é o medo do desconhecido. Esse medo pode ser paralisante, fazendo com que você questione se realmente está pronto para dar esse salto de fé. O medo do desconhecido é natural, mas é crucial lembrar que Deus nunca nos abandona quando Ele nos chama. Cada passo que você dá em direção ao desconhecido é acompanhado pela presença divina, que te guia e te fortalece. Para superar esse medo, é importante focar na fé que te trouxe até aqui e lembrar que Deus tem um plano específico para a sua vida. Um plano que só pode ser realizado se você tiver coragem de enfrentar o desconhecido. Outro desafio comum é a resistência daqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes as pessoas em sua vida podem não compreender ou apoiar sua decisão de seguir um novo caminho. Eles podem expressar dúvidas, questionar sua sanidade ou tentar te convencer a permanecer no que é familiar e seguro. Nesse momento, é vital que você se mantenha firme em sua convicção e entenda que nem todos estão destinados a caminhar com você nessa jornada. Cercar-se de pessoas que compartilham de sua fé e visão pode ser um grande suporte para continuar firme no caminho escolhido. Além disso, você pode enfrentar dúvidas internas sobre sua própria capacidade de seguir esse chamado. Pensamentos como: será que sou bom o suficiente? Ou será que estou realmente preparado para isso? Podem surgir e enfraquecer sua determinação. É nesses momentos que você deve se lembrar de todas as vezes que Deus te fortaleceu no passado e das habilidades e dons que Ele te deu para cumprir esse propósito. Manter uma mentalidade positiva, reforçada por afirmações de fé, pode te ajudar a manter o foco e a confiança em sua jornada. A jornada espiritual não é fácil e ninguém está isento de enfrentar desafios. Contudo, é através desses desafios que você cresce e se fortalece. Cada obstáculo superado é uma prova da sua fé e um passo mais próximo do cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. À medida que você avança, vai percebendo que esses desafios, ao invés de te derrubar, servem como pedras fundamentais na construção da vida plena e significativa que você foi chamado a viver. Ao enfrentar esses desafios com fé e determinação, você se aproxima cada vez mais do verdadeiro propósito que Deus tem para você. E é essa persistência, essa vontade de seguir em frente apesar das dificuldades, que te prepara para a jornada espiritual que está por vir. Agora, com o coração mais forte e a fé renovada, é hora de avançar para o próximo passo nessa caminhada espiritual. A decisão de responder ao chamado divino marca o início de uma jornada espiritual que é tanto desafiante quanto transformadora. Esta não é uma viagem comum, mas uma peregrinação profunda que exige de você um compromisso total com a evolução do seu espírito. Ao seguir esse caminho, você percebe que cada passo que dá o leva para mais perto do propósito que Deus traçou para a sua vida, mas também traz consigo novas lições e desafios que testarão sua fé e determinação. Essa jornada não é linear. Ela é marcada por altos e baixos, por momentos de clareza e outros de profunda introspecção. É como caminhar por um terreno desconhecido, onde cada passo precisa ser dado com cuidado, mas também com confiança de que Deus está guiando o caminho. A cada desafio superado, você se torna mais forte,
mais consciente da presença de Deus em sua vida e mais determinado a cumprir o propósito que foi designado para você. Na jornada espiritual, é essencial desenvolver uma confiança inabalável em Deus. Essa confiança não surge do dia para a noite. Ela é construída através de experiências e da prática constante da fé. Conforme você avança, aprende a confiar mais em Deus do que em suas próprias habilidades ou em circunstâncias externas. Essa confiança é o que te sustenta nos momentos de incerteza e o que te dá coragem para continuar avançando, mesmo quando o caminho parece difícil. Além disso, essa jornada exige uma disposição para mudar, para abandonar antigos hábitos e crenças que já não servem mais ao propósito de Deus para a sua vida. A evolução espiritual muitas vezes implica em deixar para trás aquilo que você pensava ser essencial, mas que, na verdade, estava te prendendo ao passado. Esse processo de desapego pode ser doloroso, mas é necessário para que você possa crescer e se alinhar com o plano divino. À medida que você percorre essa jornada, começa a perceber que ela não é apenas sobre alcançar um destino final, mas sobre a transformação que ocorre ao longo do caminho. Cada lição aprendida, cada obstáculo superado, te molda e te prepara para o propósito maior que Deus tem para você. E ao se aproximar cada vez mais desse propósito, você começa a viver uma vida mais plena, repleta de significado e alinhada com a vontade divina. Seguir essa jornada espiritual não é para os fracos de coração, mas para aqueles que estão dispostos a enfrentar os desafios com fé e coragem. É um caminho que exige de você tudo o que tem, mas que também te recompensa com uma vida cheia de propósito e realização. E ao se comprometer com essa jornada, você estará se colocando em um caminho que foi cuidadosamente preparado por Deus, onde cada passo te aproxima mais da verdadeira essência de quem você é. À medida que você avança em sua jornada espiritual, um dos passos mais desafiadores é a necessidade de se separar do passado. Esse processo não é simplesmente uma questão de abandonar velhas memórias ou experiências, mas envolve um desapego profundo de tudo aquilo que não está alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, isso significa deixar para trás pessoas, hábitos e ambientes que antes eram familiares, mas que agora representam obstáculos em seu caminho espiritual. Esse momento de separação pode ser doloroso, especialmente quando envolve distanciar-se de pessoas com quem você tem laços emocionais profundos. No entanto, é importante entender que nem todos estão destinados a acompanhar você em sua jornada espiritual. Algumas pessoas, por mais que sejam importantes para você, podem não estar alinhadas com o propósito divino que você está buscando. Manter essas conexões pode significar permanecer preso a padrões antigos e limitantes, impedindo seu crescimento espiritual. O processo de se afastar do passado também envolve uma reavaliação de seus hábitos e comportamentos. Quais são os padrões que você repetiu ao longo dos anos que já não servem mais? Quais são os pensamentos e crenças que, em vez de te elevar, te mantêm preso a uma realidade que não reflete o plano de Deus para você? Identificar e abandonar essas amarras é um passo crucial para abrir espaço para o novo, para aquilo que realmente está em sintonia com a sua jornada espiritual. Esse desapego do passado não é um ato de rejeição ou de desvalorização do que foi vivido, mas um reconhecimento de que você está se movendo em direção a algo maior e mais significativo. É uma escolha consciente de liberar o que já não contribui para o seu crescimento e se preparar para o que Deus tem reservado para você. Ao fazer isso, você começa a perceber que, embora o passado tenha moldado quem você é, ele não define quem você será. Esse processo de separação pode ser visto como uma poda, onde os galhos que não produzem mais frutos são cortados para que novas ramificações possam crescer. Ao liberar o que não serve mais, você permite que o novo floresça em sua vida. Essa renovação não é apenas externa, mas também interna, trazendo uma sensação de liberdade e de espaço para que o propósito divino se manifeste plenamente. À medida que você se desprende do passado e abraça o novo,
começa a caminhar com mais leveza e propósito. A jornada espiritual se torna mais clara, mais alinhada com a vontade de Deus. E com isso, você se prepara para as próximas etapas dessa caminhada, consciente de que, para seguir adiante, é necessário deixar o que ficou para trás e focar no que está por vir. Nada ilustra melhor o poder do chamado divino do que as histórias de pessoas que, ao ouvirem e responderem a esse chamado, transformaram suas vidas de maneiras profundas e significativas. Essas histórias não são apenas relatos de mudança, mas testemunhos vivos de como a fé, quando colocada em prática, pode abrir portas para novas realidades e possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Imagine, por exemplo, uma pessoa que passou anos em um emprego estável, mas insatisfatório, sentindo que algo essencial estava faltando em sua vida. Essa insatisfação começou como uma leve inquietação, que foi crescendo até se tornar uma convicção inabalável de que ela estava destinada a algo maior. Após muita oração e reflexão, essa pessoa decidiu abandonar a segurança de seu emprego para fundar uma organização sem fins lucrativos, voltada para ajudar crianças carentes. A decisão foi arriscada e o caminho foi cheio de desafios, mas ao seguir o chamado de Deus, essa pessoa encontrou um propósito profundo e uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Outra história poderosa é a de alguém que, em meio a uma crise pessoal, sentiu um forte impulso de deixar tudo para trás e embarcar em uma jornada espiritual ao redor do mundo. Essa pessoa, que sempre teve medo do desconhecido, se viu confrontada com a necessidade de confiar completamente em Deus para guiar seus passos. Ao longo dessa jornada, ela descobriu não apenas novas culturas e formas de viver, mas também uma conexão mais profunda com Deus e consigo mesma, transformando seu modo de ver o mundo e de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Esses exemplos mostram que, quando ouvimos e respondemos ao chamado de Deus, a transformação que ocorre em nossas vidas vai muito além de uma simples mudança de circunstâncias. Trata-se de uma evolução interna, onde nossa perspectiva, nossos valores e nossa própria identidade são moldados e refinados pelo propósito divino. Essas histórias são lembretes poderosos de que, por mais assustador que possa parecer abandonar o familiar, as recompensas de seguir o caminho que Deus traçou para nós são imensuráveis. Além disso, essas transformações não impactam apenas a vida daqueles que respondem ao chamado, mas também influenciam positivamente todos ao seu redor. As ações de uma pessoa inspirada pelo propósito divino podem ter efeitos em cadeia, tocando vidas, inspirando outras a seguir seu próprio caminho e criando um legado que perdura além do tempo. Ao testemunharmos essas histórias, somos lembrados de que o chamado de Deus é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade, e que responder a esse chamado pode ter um impacto muito maior do que imaginamos. Essas histórias nos mostram que a transformação é possível para todos que têm a coragem de ouvir e seguir o chamado de Deus. Elas nos encorajam a confiar que, ao nos entregarmos ao propósito divino, somos guiados para uma vida cheia de significado e realização, alinhada com o plano que Deus preparou para cada um de nós. Ao longo deste vídeo, exploramos a profunda e transformadora experiência de ouvir e responder ao chamado de Deus. Esse chamado não é apenas uma simples sugestão, mas um convite divino para uma jornada que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Desde os primeiros sinais até as decisões cruciais, passando pelos desafios e histórias inspiradoras de transformação, vimos que atender ao chamado de Deus exige coragem, fé e uma entrega total ao propósito que Ele tem para cada um de nós. Agora, a pergunta que fica é: você está preparado para responder ao chamado que Deus tem para a sua vida? Você está disposto a deixar para trás o que não te serve mais e a seguir um caminho que, embora desconhecido, foi cuidadosamente preparado para te levar ao cumprimento do seu verdadeiro propósito? Essa é a hora de refletir sobre os sinais que você tem recebido e sobre as oportunidades que estão se apresentando. Não ignore o que Deus está te mostrando. Ao invés disso, abrace essa chance de viver uma vida plena e alinhada com o plano divino. Se esse vídeo ressoou com você,
Não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé, onde cada um de nós encontra apoio e encorajamento para seguir o caminho que Deus nos chamou a trilhar. Antes de terminar, gostaria de saber: qual é a sua opinião sobre este vídeo? E qual tema você gostaria de ver nos próximos? Seu feedback é extremamente importante para nós e queremos continuar a produzir conteúdo que realmente ressoe com você e te ajude em sua jornada espiritual. Que o Senhor te abençoe e te dê a força necessária para viver uma vida de propósito, paixão e realização, sempre guiado pelo seu amor e sua sabedoria.